Olá, pessoal. Estamos começando o nosso 14º vídeo do curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. E assim como no vídeo anterior, a gente, nesse vídeo, vai continuar discutindo essa questão aqui. A conexão psicológica é relevante para a magnitude do dano da morte? Só que, diferentemente do vídeo anterior, que a gente viu uma explicação centrada na ideia de identidade individual, agora a gente vai discutir uma explicação centrada nas razões prudenciais. Já vou explicar o que é isso. Só recapitulando, né? Tudo isso que a gente está discutindo é no contexto da discussão sobre a abordagem dos interesses relativos ao tempo, que estamos abreviando aqui como AIRT, que foi proposta lá pelo Jeff McMahon, né, nesse livro aqui, The Ethics of Killing, em 2002. O que diz a abordagem dos interesses relativos ao tempo, que estamos abreviando aqui como AIRT? Ela vai determinar a magnitude do dano da morte, né, isto é, o quão prejudicado alguém é com a morte, multiplicando o valor do qual esse alguém seria privado com a morte pela conexão psicológica que esse alguém manteria com seu eu futuro. E, a partir do vídeo anterior, nós começamos a discutir o seguinte. Bom, poderia se perguntar, por que a conexão psicológica seria relevante para medir a magnitude do dano da morte? Por que não apenas o valor do qual alguém seria privado se morresse, né? Então, nós vimos no vídeo anterior uma tentativa de explicar a relevância desse conceito, né, da conexão psicológica, dizendo que é a conexão psicológica que determina a identidade, isto é, que é a conexão psicológica que determina que o indivíduo será o mesmo ao longo do tempo. Nós vimos que essa explicação ela tem vários problemas, né, e que tem fortes argumentos para a gente rejeitar que ela seja uma explicação adequada da identidade individual. Então, parece que se a conexão psicológica for relevante para a magnitude do dano da morte, tem que ser de outra maneira. E é essa outra maneira que a gente vai discutir agora. Bom, e como nós vimos, né, nós vimos várias críticas no vídeo anterior à ideia àquela explicação centrada na identidade, né, que mantinha que a conexão psicológica determinava a identidade, mas essas críticas não afetam a abordagem dos interesses relativos ao tempo, não afetam essa explicação dada pelo Jeff McMahon, que é centrada nas razões prudenciais. Vamos ver por quê. Bom, primeira coisa, né? O Jeff McMahon rejeita aquela teoria da identidade individual que é determinada pela conexão psicológica. Ele defende o seguinte, né? Está lá no livro dele, nas páginas 66 até 69, né? Que os indivíduos são que ele chama de mentes corporificadas, né? Embodied minds, né? Então, o que ele diz, né? Para um indivíduo ser ele mesmo ao longo do tempo, não precisa que ele retenha memórias, nada disso. Precisa apenas que as partes do seu cérebro que são capazes de fornecer as condições para o aparecimento da consciência estejam funcionando. É isso que ele defende que é o critério adequado de identidade de um indivíduo. Se o indivíduo está com aquelas partes do cérebro que geram consciência funcionando ao longo do tempo, então é o mesmo indivíduo, mesmo que ele mude todos os traços, né, psicológicos, memórias, desejos, intenções, traços de caráter, etc. Então, o Jeff McMahon rejeita aquela tese de que quem não possui um sentido temporal de si não é o mesmo indivíduo ao longo do tempo. Não, ele vai dizer que é. Né? O que ele escreve? De acordo com a abordagem da mente corporificada, que é a que ele defende, o critério de identidade pessoal é a continuidade física e funcional mínima do cérebro, ou seja, não precisa ser uma continuidade complexa, a continuidade mínima para continuar aquele organismo ter consciência. Está lá na página 69. Bom, contudo, ele defende que a força das razões que alguém possui para se preocupar com o que vai acontecer consigo próprio, que ele chama de razões de preocupação egoísta, né, que eu vou estar chamando aqui de razões prudenciais, não dependem. Ele defende que essas razões não dependem somente da identidade. Tá? Então, eu estou só um parênteses, né? Eu estou chamando aqui de razões prudenciais porque esse termo significa a mesma coisa, né? Aquelas razões que alguém tem para se preocupar com si próprio. E razões de preocupação egoísta, esse termo pode dar alguma confusão, porque as pessoas podem achar que ele está dizendo que a pessoa tem razões apenas para se preocupar consigo próprio. Não é isso que ele está dizendo. Ele admite, por exemplo, que a pessoa tem razões de preocupação
altruísta com outros indivíduos. Ele só está chamando assim, aquelas razões que alguém tem para se preocupar consigo próprio, ele chama de razões de preocupação egoísta. Para evitar essa confusão, eu estou chamando de razões prudenciais. É um termo mais curto também. Então, o que ele defende? Que a identidade não é determinada pela conexão psicológica, mas ele defende que a força das razões prudenciais não é determinada só pela identidade. Segundo o Jeff McMahon, essa força das razões prudenciais depende da identidade, mas também depende da conexão psicológica, mesmo que a conexão psicológica não determine nem influencie a identidade. Então, essa que é a principal diferença, tá, entre essas duas concepções. Em uma concepção, né, que a gente viu no vídeo anterior, ela mantinha o seguinte, que as razões prudenciais só dependem da identidade, e que a identidade é determinada pela conexão psicológica. Essa posição do McMahon é diferente. Defende o seguinte, que as razões prudenciais dependem da identidade e da conexão psicológica, mas a conexão psicológica não determina a identidade, nem influencia a identidade. Bom, qual é a grande diferença, né? Uma diferença que o McMahon destaca aqui é que, enquanto a identidade não admite graus, né, alguém é o mesmo indivíduo ou não é, ou é outro. Né? Não tem como alguém dizer, por exemplo, eu sou 59% Luciano. Não, eu sou Luciano ou não sou. Né? Então, só que ele mantém outra afirmação. Ele diz que, enquanto a identidade não admite graus, a conexão psicológica admite. Eu posso dizer que, por exemplo, agora eu retenho certas memórias, né, e que talvez amanhã eu perca, e eu vou perder, eu vou ter uma conexão psicológica em menor grau. Então, a força das razões prudenciais, de acordo com McMahon, seria determinada pela multiplicação da identidade pela conexão psicológica. Né? Como a identidade é uma questão de 0 ou é 1, isso vai ser multiplicado por 0 ou por 1. Guardem bem isso, tá? Que ele determina pela multiplicação. Depois a gente vai ver uma crítica a ele adotar a multiplicação e não outra função, tá? Outra operação. Esse ponto aqui é importante. Tá? Lá na página 79, ele defende o seguinte, que se há identidade ao longo do tempo, se o indivíduo é o mesmo ao longo do tempo, né, que isso, né, na visão dele, não é determinado pela conexão psicológica, é determinado por ele ter a mesma consciência, né, por ele ter o cérebro funcionando. Bom, ele diz o seguinte, se existe identidade ao longo do tempo, então já existe o mínimo suficiente para existirem razões para a preocupação egoísta. Já é o mínimo suficiente para aquele indivíduo ter razões prudenciais, ou seja, para ele ter razões para se preocupar com o que vai acontecer com ele próprio no futuro. Tá? Então, segundo essa visão, né, alguém teria razões ainda para se preocupar com o que aconteceria consigo próprio, mesmo depois que ele perdesse toda a conexão psicológica, pois seria ele próprio a desfrutar daqueles estados, mesmo que ele não lembre. Né? Por exemplo, vamos supor que alguém saiba que vai ter Alzheimer, né? E que depois de, sei lá, 1 ano com Alzheimer, vai perder toda a conexão psicológica com o que é agora, né? Enquanto indivíduo, né, os seus conteúdos mentais. E se alguém, se ele vai manter, né, mesmo as partes do cérebro que vão proporcionar as condições para a consciência aparecer, ele tem razões agora para se preocupar com o que vai acontecer com ele, mesmo depois que lá nos estágios finais da doença ele vai perder toda a conexão psicológica, porque é ele próprio que vai experimentar aquilo, é o mesmo indivíduo, segundo essa visão de identidade individual que o McMahon adota. Né? Contudo, segundo o McMahon, né, apesar de que você tendo identidade, você tem o mínimo para ter razões prudenciais, ele defende que a força dessas razões varia de acordo com a conexão psicológica. Ele diz o seguinte, quanto menor a conexão, mais fracas essas razões. É isso que ele defende. Novamente, não estamos agora avaliando se isso é plausível ou não. Estamos tentando reconstruir aqui qual é a posição dele. Depois a gente vai discutir. Bom, essa explicação, né, que o McMahon dá, a gente viu que ela é diferente daquela explicação que a gente viu no vídeo anterior, que era centrada na identidade. Né? Contudo, pelo menos lá no Ethics of Killing, ele parecia acreditar
que as implicações práticas são parecidas. Por exemplo, né, na página 75 e 76, ele defende que, se existir um ser senciente sem nenhuma conexão psicológica, né, um ser que vive num eterno presente, mesmo que ele tivesse uma possibilidade, dali para frente, de uma vida extremamente prazerosa, esse valor do qual ele seria privado, na visão do McMahon, teria que ser multiplicado por 0, né, porque seria 1, né, porque ele manteria a identidade, vezes 0, porque ele perderia totalmente a conexão psicológica, então não haveria razões para ele ter preocupação com o que aconteceria com ele próprio. Né? Não teria um mínimo ali para as razões de preocupação egoísta. Dali a pouco a gente já vai ver uma crítica a isso. Tá? Então, ele, lá na página 76, ele afirma o seguinte: se a gente mata esse indivíduo e faz nascer outro em seu lugar, que é o que a gente discutiu no vídeo anterior da substituição, né? Então, se matarmos um indivíduo e fizer esse indivíduo que não tem sentido temporal de si, e fizermos nascer outro em seu lugar, com o mesmo nível de experiências positivas, ele diz que pouco ou nada de significante seria perdido, porque essas experiências continuariam a ocorrer em uma série psicológica diferente, isto é, dentro de uma vida psicológica diferente. Então, nesse caso, ele defende que as próprias experiências isoladas, porque não teria conexão psicológica, e não as vidas como um todo, ou como unidades, né, uma vida, assim, ao longo do tempo, seriam o foco de nossa preocupação, e que, portanto, ele defende, naquelas páginas, que esse ser seria substituível, seja lá se fosse um animal não humano ou um membro da espécie humana. Bom, agora vamos ver uma crítica a isso. Né? Tem certamente uma contradição em relação a ele aceitar essa implicação, quando ele diz isso aqui, ó, que se alguém perde a conexão psicológica totalmente, mas mantém a identidade, você tem que multiplicar 1 por 0 e dá 0. Então, você não tem razões prudenciais. Mas isso está em contradição com o quê? Com ele admitir que a identidade sozinha é uma condição suficiente para haver razões de preocupação egoísta, né? Para haver razões prudenciais. Então, eu não poderia retirar aquela conclusão. Vamos ver. Primeiro, né? Uma diferença crucial entre esses dois casos, né, é que, como o próprio McMahon admite, na hora que ele rejeita a teoria da identidade baseada na conexão psicológica, né, ele diz que o que determina a identidade é haver as partes do cérebro responsáveis pela consciência funcionando. Então, se um ser senciente, que não tem sentido temporal de si, continua a viver, e continua sendo senciente, é ele que vai estar naquele corpo, tendo aquelas experiências, ainda que ele não lembre. Isso o McMahon concorda. Por outro lado, se ele é morto e é substituído, o indivíduo que terá as experiências no outro corpo é outro. É outra consciência experimental mundo. Tá? Um morreu, o outro nasceu. Então, obviamente que esse ser que é morto, ele é prejudicado com a morte, né? Justamente porque aquelas experiências que vão acontecer, né, aquelas experiências positivas que vão acontecer no outro corpo, não vão ser experimentadas por ele. Né? Por outro lado, né, não faz sentido dizer que, se a gente mantém esse indivíduo vivo e não substitui por outro, o ser que não chegou a nascer foi prejudicado por não ter tido tais experiências. Porque, uma vez que ele ainda não existe, e ele não vai existir, ele é só uma possibilidade entre inúmeras, né, de seres futuros, então, não parece fazer sentido dizer que ele foi prejudicado porque não existe um ele. Né? Ele é só uma possibilidade futura. Então, vejam, isso é completamente diferente de seres futuros que ainda não existem, mas que vão nascer. Nesse caso, é um ser que poderia ter existido, mas não chegou a existir. É diferente. Tá? Então, desse modo, né, se um ser senciente que não tem sentido temporal de si pudesse escolher, ele teria razões de preocupação egoísta, né? Ele teria razões prudenciais para continuar vivo, porque seria ele que experimentaria aquelas experiências positivas e não outro indivíduo. Bom, isso parece mostrar que não é adequado, na teoria do McMahon, multiplicar a identidade pela conexão psicológica. Por quê? Bom,
Se a identidade é suficiente para ter razões prudenciais, então parece que é inadequado multiplicar, porque se a conexão psicológica for zero, você ainda tem razões prudenciais, mas multiplicar 1 por 0 dá 0. Né? Então, resumindo aqui, como o McMahon mesmo admite, na página 79, a relação que é constitutiva da identidade, isto é, a continuidade física e funcional suficiente das áreas do cérebro onde a consciência é realizada para que tais áreas retenham a capacidade para dar suporte à consciência. Então, ele defende que essa relação que é constitutiva da identidade, que é determinada pelo cérebro, é tanto uma condição necessária quanto suficiente para existir o grau mínimo de razões de preocupação egoísta, de razões prudenciais. Né? Então, isso mostra que é inadequado, ao se determinar a força das razões prudenciais, multiplicar a identidade pela conexão psicológica, pois, mesmo se a conexão psicológica for zero, como no caso lá da pessoa lá nos estágios finais do Alzheimer, a mera existência de identidade já ofereceria razões para preocupação egoísta. Né? O indivíduo já teria razões prudenciais para se preocupar com o que vai acontecer consigo próprio depois que ele perder totalmente a conexão psicológica. Então, se a conexão psicológica for uma condição para haver razões de preocupação egoísta, né, para haver razões prudenciais, ela não pode ser uma condição necessária. Então, olha só que interessante. Parece que o McMahon aceitou esse ponto posteriormente. Né? Ele publicou o livro lá em 2002. Tem um outro artigo em 2008, que esse Eating Animals the Nice Way, né? Tipo, comendo os animais de maneira gentil, algo assim. Né? Parece que ele vai defender que o consumo de animais, mas na verdade ele está apontando lá que aquelas condições onde poderia ser justificado, parece que muito raramente ou nunca são cumpridas na realidade. Né? Mas o ponto é que, o que a gente está discutindo, é que nesse artigo de 2008, lá na página 67, ele defendeu o seguinte, que um animal ele tem interesse em continuar vivo por conta dos bens futuros que ele poderia experimentar. E isso parece que ele está reconhecendo, então, que a identidade é uma condição suficiente para haver razões prudenciais, que não precisa da conexão psicológica. Só que, contudo, ele poderia insistir, e certamente ele insistiria, que quanto maior a conexão psicológica, mais fortes são essas razões. Ou seja, ele poderia admitir que, mesmo um indivíduo que não tem conexão psicológica nenhuma, ainda teria razões prudenciais para se preocupar com o que acontece consigo próprio, e que seria prejudicado com a morte, então, porque seria ele que experimentaria aqueles estados, né? Mas ele poderia dizer que quanto maior a conexão psicológica, mais fortes são essas razões. E então, né, que esses indivíduos que retêm uma conexão psicológica mais forte seriam mais prejudicados com a morte e tudo mais sendo igual. Contudo, né, parece que essa crítica anterior que a gente viu, parece que ela mostra, então, que se a conexão psicológica for importante para a magnitude do dano da morte, eu não estou dizendo agora que é ou não é. Estamos dizendo o seguinte, se ela for importante, a relação adequada entre conexão psicológica e identidade, na hora de medir a força das razões prudenciais e também a magnitude do dano da morte, consequentemente, não é a multiplicação. Teria que ser outra relação. Por exemplo, somar a conexão psicológica e a perda do valor. Seria um exemplo. Tá? Bom, só que se a gente rejeita a multiplicação, isso realmente parece que temos que rejeitar se aceitamos a teoria do McMahon, né? Porque parece que se a identidade é uma condição mínima, necessária e suficiente para ter razões prudenciais, então ela não pode ser multiplicada, né, por outra, ela tem que ser somada. Então, se essa relação for entendida em termos de soma, tem implicações práticas muito, muito diferentes do que se ela é entendida em termos de multiplicação. A principal delas é a seguinte, alguém que teria uma perda grande de AVAX, né, com a morte, né, uma perda de valor grande, os AVAX a gente estudou em outro vídeo, né? Alguém que tem uma perda grande de AVAX com a morte já seria enormemente prejudicado com a morte, independentemente, né, do seu grau de conexão psicológica. Alguém poderia dizer o seguinte, tá, mas quem tivesse uma conexão psicológica forte com o seu futuro teria um dano somado a esse dano decorrente da perda do valor. Sim, poderia ser esse o caso, mas o que teria que ser admitido é que mesmo que não tivesse uma conexão psicológica muito forte, ou mesmo que não tivesse nenhuma, se tiver muitos AVAX a desfrutar pela frente,
já seria grandemente prejudicado com a morte. Esse poderia ser o caso, por exemplo, de um feto já senciente, de uma criança, né, de um bebê, de uma criança até certa idade, e mesmo de um animal não humano que não tivesse nenhum sentido temporal de si, ou de um humano, né, que não tivesse nenhum sentido temporal de si, desde que tivessem chances, né, possibilidade de ter uma vida futura significativa. Então, as implicações práticas são diferentes, se a gente adota a multiplicação ou se a gente adota a soma. Claro, obviamente, mesmo aceitando o critério da soma, pode haver divergência, né, em relação a qual deveria ser o peso desses dois fatores, né, o valor perdido, né, que seria medido pelos AVACs, e a conexão psicológica. Por exemplo, se for estabelecido um peso igual, então a magnitude do dano da morte seria determinada metade pelos AVACs, né, metade pela perda do valor, e metade pela conexão psicológica, e aí seria somado. Contudo, poderia ser estabelecido pesos diferentes, é outra possibilidade. Seja dando maior peso aos AVACs, né, a perda do valor, seja dando maior peso à conexão psicológica. Porém, importante, né, que seja lá de que forma a gente estabelecer esse peso, isso é diferente da relação em termos de multiplicação. Né? Tem implicações bem diferentes, como aquelas que a gente acabou de ver. Então, importante, né? Isso tudo que eu comentei agora não significa que, se a abordagem dos interesses relativos ao tempo adotar a soma e não a multiplicação, né, entre identidade e conexão psicológica, né, perda do valor, na verdade, né, e conexão psicológica, isso não significa que necessariamente está demonstrado que a conexão psicológica é relevante para a medição da magnitude do dano da morte. Significa apenas o seguinte, que, dado que o Jeff McMahon admite que a identidade é suficiente para a existência de razões prudenciais, então a multiplicação parece não ser a relação adequada entre conexão psicológica e perda do valor. Teria que ser outra, por exemplo, a soma. Só isso que a gente está dizendo nesse vídeo. Bom, além disso, tem o seguinte. Como a gente vai ver em outros vídeos, a abordagem dos interesses relativos ao tempo é proposta pelo McMahon com o objetivo de fundamentar certas intuições. E uma das intuições que ele defende é que os humanos adultos normais são mais prejudicados com a morte do que as crianças humanas, do que os animais não humanos em geral. Não sei se muita gente tem essa intuição, mas algumas pessoas têm. Né? Não estou dizendo se essa intuição é adequada ou não é agora. Depois a gente vai discutir em outro vídeo. Bom, ele tem essa teoria entra em cena para tentar justificar e fundamentar algumas dessas intuições. Então, se alguém estabelece essa relação entre perda do valor e conexão psicológica em termos da soma e não em termos da multiplicação, ela poderia fundamentar outra intuição que é rejeitada pelo McMahon, mas muita gente tem, ela é amplamente presente, que é a ideia de que crianças pequenas são bastante prejudicadas se morrem. Depois a gente vai ver, o McMahon rejeita essa ideia, e aí a gente vai discutir os argumentos que ele endereça. Mas, se a gente adotar a soma, aí fundamentaria essa intuição de que crianças pequenas são grandemente prejudicadas com a morte. Bom, no próximo vídeo, o que a gente vai entrar? A gente vai entrar no cerne dessa discussão. Será que a conexão psicológica é relevante para a força das razões prudenciais? Porque nesse vídeo a gente não discutiu isso ainda. A gente só mostrou qual seria a relação adequada se for relevante. Né? Teria que ser em termos não de multiplicação. Né? Mas ficou em aberto ainda se ela é relevante ou não. Pode ser que a força das razões prudenciais tenha que ser determinada pela perda do valor e pela conexão psicológica, mas pode ser que o mais adequado seja determinar ela apenas pela perda do valor, né, pela quantidade de experiências positivas ou negativas que alguém teria. Isso tudo a gente vai discutir a partir do próximo vídeo, que aí estamos chegando então nas questões mais centrais. Né? Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço.